senhor mora aqui no Faxinal? Sim. O senhor conta como vítima nesse processo. Eu não sei apenas algumas perguntas para o senhor me entendeu? Sim. Então, Vitor, consta aqui na decisão de pronúncia, na denúncia, que no dia 26 de setembro de 2020, por volta de meia-noite, o senhor Everson Cordeiro Barbosa teria ofendido a integridade corporal do senhor, efetuando golpes com uma pá na cabeça do senhor. Consta também que ele teria efetuado golpes com uma pá na cabeça da senhora Hilda dos Santos Menezes. Consta ainda que ele teria efetuado golpes de pá em relação à senhora Hilda como retaliação após uma discussão com o senhor e com o senhor Igor Martins Santana, filho da senhora Hilda, sobre uma suposta solicitação de quantia de dinheiro. Ainda consta que ele teria ofendido a integridade corporal do senhor Igor, eis que entrou em luta corporal com ele. Também consta que ele teria desacatado os policiais militares no Hospital Municipal de Faxinal. Esses são os fatos. Se o senhor puder nos relatar o que o senhor se recorda, desde o início, o que aconteceu? Bom, desde o início foi assim, nós estávamos juntos, nós tínhamos acabado o serviço. Nós quem? Eu, o Igor, nós tínhamos saído do serviço, nós tínhamos encontrado com ele, porque nós éramos amigos, nós nunca tivemos uma discussão. E nisso nós estávamos juntos, ele me pediu R$2 para inteirar um fumo. Eu arrumei o dinheiro para ele. E daí nós estávamos juntos, aí nisso chegou um rapaz para pedir um dinheiro emprestado para ele. Aí como que ele tinha dinheiro, se ele não tinha nem o dinheiro para pagar o fumo? Aí ele catou uma pá e eu estava olhando para a rua. Estava passando um carro com som na hora, eu saí, tirei a atenção, olhei para a rua. Nisso ele me deu uma pasada. Aí o meu irmão tentou segurar ele agrediu o meu irmão, nós saímos e nós fomos pro rumo de casa. E ele catou a pá juntamente com esse cara que eu não sei quem que é, e veio seguir nós, veio correndo com a pá. Não me lembro, agora você estava com um facão na mão. Eu sei que ele estava com uma pá e foi atrás de nós. Aí nisso, com aquela discussão na frente de casa, a minha mãe pegou e saiu no portão. Eu peguei e falei para ela, mãe, entra para dentro, tranca o portão. E ela desesperada, que ela viu que eu estava sangrando, eu só me recordo que ela entrou e nós continuamos indo para frente, para tirar ele dali, para tirar ele de perto da minha mãe. E nós corremos como fosse um quarteirão para frente da minha casa. E ele veio atrás, só que ele veio atrás, a família dele, que mora na frente da minha, veio tentar nos separar e um pouco xingar nós também, a irmã dele, e veio xingar nós e o meu irmão foi correndo. Só que daí ele estava com uma distância, um meio quarteirão para frente dele, ele catou a pá na mão e voltou a rua correndo. Nisso que ele voltou correndo, nós achou estranho. Ele entrou dentro da minha casa daí. Foi a hora que ele agrediu minha mãe. Daí nós pegamos e saímos correndo também. Para ver o que ele ia fazer, que ele entrou dentro da nossa casa. E daí chegando lá, minha mãe já estava caída no chão, desmaiada. E se não fosse meu irmão Igor chegar na hora, conseguir conter, que ele até machucou meu irmão também, ele tinha matado minha mãe, porque ele já estava preparado para dar a cavadeira no pescoço dela. E daí foi onde que nós conseguimos conter ele, segurar ele, até a chegada do SAMU. Nós abrimos o SAMU entrar, ele mesmo vai falar, nós abrimos para ele entrar, e daí até a chegada dos policiais. Daí o policial chegou lá, aí nisso tinha um facão lá e ele tentou dar facãozada no rapaz do SAMU. Ele tentou dar facãozada na cabeça dele. Só que nisso o Igor conseguiu defender o cara do SAMU. E daí depois disso daí ele desacatou os policiais, mesmo ele, daquele tipo, ele xingou os policiais, tanto na minha casa como no hospital também. E ele saiu do hospital xingando os policiais. Certo. Agora vamos detalhar tudo que o senhor nos contou. Lá do início, eu disse que os senhores estavam trabalhando junto. Estava eu e o Igor. E ele trabalha em obra também, daí nós se encontramos. Certo. Aí ele pediu R$2 para comprar um fumo. Sim. O senhor emprestou esse dinheiro. Emprestei. Aí chegou alguém que o senhor não sabe quem é, pedindo dinheiro para ele. Pediu R$50, se eu não me engano. E ele deu esses R$50? Não, daí foi a hora que ele foi lá na carteira dele e falou que o dinheiro dele tinha sumido. Mas como que ele tinha dinheiro se ele tinha pedido dinheiro emprestado? Não, mas aí vamos com calma. Aí essa pessoa pediu dinheiro para ele, ele foi olhar na carteira. Isso. Aí o que ele falou? Aí ele falou que o Zonai tinha sumido o dinheiro dele. E quem? Que eu e o Igor tinha catado o dinheiro dele. Aí ele falou com o senhor. Falou. Aí nós pegou e conversando, eu até brinquei com ele nesse tipo, falei, você tá louco, pai? Ué, você não tinha nem dinheiro? Aí nisso que passou o carro, não, eu olhei. Vamos com calma, tem que ser bastante detalhado para todo mundo entender bem o que aconteceu naquele dia. Aí ele falou, ele viu, olhou a carteira estava vazia. Sim. Aí ele falou que os senhores pegaram o dinheiro dele. Isso. Aí o senhor respondeu
Eu respondi, falei assim, ué, você tá louco? Falei, nem dinheiro você não tinha? E nisso que eu falei isso, eu olhei pro lado. Certo. Aí nisso que eu tava olhando pro lado, que tava passando o carro de som, meu irmão tava sentado assim, e ele catou e me deu uma pasada. Onde estava essa pá? Mas tava na frente da casa dele. Estava na frente da casa Tava dele? na casa dele. Estava em obra? Não, é que ele trabalha, então as ferramentas ficam lá, né? Ah, entendi. Ele é Então, pedreiro, né? você estava na porta de casa. Isso. Ele está. Vocês moram um de frente para o outro. Não, a irmã dele. Ele mora na 2 ruas pra cima de casa. Aí Foi ele nisso, tá- foi nisso que nós saímos do mercado e passamos por frente da casa dele. Nós tava tudo conversando. Essa hora era na frente da casa do senhor Weber. Isso. Aí tinha uma pá, várias ferramentas de trabalho Tinha, dele lá na tem. porta. Lá tem. Mas vocês estavam dentro da residência, do lado de fora da residência? Nós tava dentro, nós tava no portão, nós tinha chegado. Tava Nós no tava portão. conversando, nós tava tudo tranquilo. Conversando no portão. Isso. Aí o senhor olhou pro lado e ele deu uma pá, efetuou um golpe Eu, com pá na cabeça sem eu do senhor. esperar, eu nunca imaginei isso, porque nós era amigo e ele fez isso. E essa pá, as ferramentas ficam ali jogadas no quintal? Ficavam, né? Ali jogadas no quintal. O senhor não viu a hora que ele se retirou e pegou a pá? Não, foi muito rápido. Aí ele deu esse golpe de faca, desculpa, esse golpe de pá na cabeça do senhor. Deu. E depois? Aí o Aí- senhor cabreou, o senhor caiu? Ah, o na senhor fez? hora, viu tudo meio preto, meu irmão conseguiu meio que segurar ele, senão ele tinha dado outra. E daí até que nós pegamos, meu irmão puxando eu, pra eu sem entender nada do que estava acontecendo, e nós corremos daí. E nós fomos pro rumo da nossa casa, que é Aí 2 vamos pra baixo. voltar de novo. Aí ele deu um golpe de pá na cabeça do senhor. O senhor viu a hora que seu irmão segurou ele? Filho, Aí o seu irmão segurou e o senhor E ele deu conta de agrediu. se recuperar. isso, e ele agrediu meu irmão. Aí ele agrediu o que o senhor viu ele fazendo? Soco. Ele deu um soco na cabeça do seu irmão. Ou no Não, peito. não lembro o que que era, eu sei eu que ele não deu, eu lembro só onde vi ele é. levantando o braço. E daí foi onde nós corremos. O seu irmão reagiu, Meu irmão só segurou, né? segurou. Houve uma luta ou seu irmão realmente só Meu segurou irmão só e o segurou. senhor Everton partiu pra cima do seu irmão? Como é que Ele, foi? meu irmão, tentou separar, tentou segurar. Eu lembro meu irmão falava, você é louco, Carlos, o que você está fazendo? E ele falou, eu quero meu dinheiro, quero meu dinheiro. E eu só lembro disso. E daí onde que nós corremos. Mas aí o seu irmão estava tentando segurar e ele lutando com o seu irmão, é isso? Isso. O senhor viu se atingiu o seu irmão, algum golpe, algum chute, algum soco? Atingiu, porque meu irmão no outro dia estava roxo. Não, mas ali, tudo bem. Sim, Ali ali na não. hora o senhor viu? Eu vi ele agredindo meu irmão, só que daí eu tentei um pouco, daí meu irmão pegou e correu. Meu irmão deu segurada e eu acho que ele bateu no meu irmão saiu de perto. Meu irmão pegou e falou, vambora. Aí vocês saíram correndo. Nós saímos correndo. E ele saiu correndo atrás do senhor? Daí ele entrou dentro da casa dele de novo. E daí nós chegamos na frente de casa. Nós chegamos na frente de casa, não deu questão de 2 minutos. Ele apareceu na rua com a pá na mão. De 2 novo. quarteirões pra cima, é E isso? o rapaz estava acompanhando ele. O rapaz que tinha pedido Isso. dinheiro por R$50. Isso. E esse rapaz, durante a briga, esse rapaz fez alguma coisa? Não, esse rapaz só xingava nós. Ele chegar a agredir nós, não agrediu não, mas ele xingava. Ele também não tentou ajudar pra separar a briga? Não, ele só veio para querer brigar junto com o Erson. Sei. Aí então, os senhores correram até a casa É. da sua mãe, até a casa, até a Nós chegamos em casa. E nisso, os senhores olharam pra trás? Sim, olhamos para trás, escutamos ele vindo, xingando. Certo. E Aí daí, ele tava com a pá na mão. e nisso ele começou a xingar, mas ele com uma distância de 2 casas para lá e nós para cá. Aí nisso a minha mãe escutou o barulho, minha mãe Mas saiu lá. vamos bem detalhadamente para o senhor contar bem o que aconteceu. Aí o senhor chegar em casa, o senhor Everton estava vindo, o senhor disse que começou a xingar. Houve xingamento de ambas as partes? Teve, dos dois. Os dois começaram a xingar. Isso. E ele continuou indo até a sua casa. Continuou indo até E em o que casa. ele tinha na mão? Ele tava com uma pá. Estava com uma pá. Certo. Aí ele chegou até o senhor, como é que foi? Agora detalhadamente. Aí ele veio, aí nós entramos para dentro e fechamos o portão. Aí ele começou a tacar pedra. Ele começou a tacar pedra por cima do portão. Aí nisso minha mãe saiu, eu gritei, mãe, entra pra dentro. Minha mãe não queria entrar, minha mãe queria saber o que estava acontecendo. Eu falei, mãe, entra pra dentro. Aí nisso, eu entrei pra dentro do portão e o Igor, que nós moramos de esquina, e o Igor tava lá fora. A irmã dele gritou desse jeito, dando risada ainda. Falou assim, ó, o meu irmão vai matar o Igor. Ela falou. E nisso que eu escutei isso, eu me desesperei, porque o meu irmão, você vai ver ele. Ele é magrinho e o Erson é... E daí nisso eu corri. Nisso eu abri o portão. Vou interromper o senhor de novo. Aí os dois, o senhor e o seu irmão, subiram a rua. É. E entraram. Eu entrei pra dentro e fechou o portão. E ele começou a tacar pedra.
Só que nisso eu não reparei que meu irmão estava na esquina. Aí nisso... Seu irmão então não subiu junto com o senhor? Não, ele estava na frente de casa, só que na hora da aumentação, não sei se o outro, eu não lembro agora se eu estou atrás dele não, não sei que só eu, na hora, entrei para dentro de casa. Para dentro de casa não, para dentro do portão e fechei. E nisso que começou, daí eu escutei a irmã dele falando, gritou, meio que dando risada. Agora o meu irmão vai matar o Igor. Qual que é o nome da irmã dele? Ana Carolina. Ana Carolina. A senhora Ana Carolina começou a dar risada falando... Isso. Só que daí eu peguei e abri o portão e fui atrás. Só que daí ele catou a pata e tentou dar uma pasada em mim e eu consegui desviar. Aí foi aquele muvuco, daí até os parentes dele chegou e tentou segurar ele. E nisso que o parente segurou ele, eu e o Igor fomos mais pra frente. Aí nisso, ele xingando, e nós falando que ele tava louco, ele xingando. Aí nisso ele catou, virou as costas e correu pro rumo de casa. Na hora que ele correu pro rumo de casa, eu gritei meu irmão. Falei, ele vai entrar dentro de casa. Eu falei assim, vamos ver o que ele vai fazer. Aí na hora que até nós conseguimos chegar até em casa, que ele tava uma distância como meio quarteirão na nossa frente, e nós chegamos em casa, minha mãe tava no quarto, já desmaiada, e ele tava com a papa da nela. Nisso que o Igor chegou e pulou na frente. Mas aí ele estava com a papa da nela e o senhor viu? Nós vimos que o Igor chegou na porta e eu cheguei atrás do Igor. Aí o Igor sem pensar, já pulou em cima dele. Pra ele não fazer, porque ele ia dar com a ponta da pá no caso aqui na minha mãe. Ele estava fazendo assim, ó. E nisso meu irmão conseguiu conter ele e eu também seguramos ele até a chegada do SAMU. Sim. Aí ele xingou o SAMU, o rapaz também, ele quis dar uma facãozada, porque daí tinha uma faca. O senhor não por viu cima. a hora que ele deu o golpe na sua mãe? Não, minha mãe já estava desmaiada. Ele ia dar a segunda. Ele deu um golpe de cara no senhor? Deu. No seu irmão, o senhor viu somente aquela briga lá, logo depois do senhor levar o golpe de pau, o senhor viu aquela briga só lá no início. Depois o senhor não viu mais nenhuma luta. Aí depois, a luta que teve lá no quarto foi que nós imobilizamos ele, foi isso. Lá na porta da sua casa? Isso. Então, dentro de casa mesmo, na porta do quarto. Na porta da sua casa. Teve alguma briga, alguma discussão? Não teve, porque ele já entrou correndo, né? Ele já invadiu em casa capar. Sendo que a minha mãe... Antes dele invadir a sua casa, o senhor disse que saiu correndo, e ele saiu correndo e começou a xingar ali, e essa hora que a sua mãe estava pra fora? Minha mãe já tinha saído pra fora, nós queríamos entrar pra dentro, e ela já tinha entrado pra dentro, ela foi orar, até que ela conta depois. E na hora ela não sabia o que fazer, eu acho que ela tentou ligar pra polícia, mas não sei se deu certo ou não, e daí ela pegou e foi orar. E nisso ele pegou ela, no caso, que ela conta pra nós, que ele pegou ela no quarto. Mas o senhor não viu? Não, mas viu que ela estava desmaiada e ele estava com as duas pernas assim, por cima dela, pronto para dar outra. Nisso que nós chegamos e conseguimos, se nós tivesse chegado, ele tinha matado minha mãe. Certo. Em relação, quando chegou lá no hospital, como é que foi? A sua mãe foi pro SAMU? Minha mãe foi e ela quase perdeu a vida. E quem que foi pro SAMU junto com a sua mãe? Agora eu não lembro, acho que foi sozinho, porque daí os policiais que levou nós no hospital. O senhor foi com os policiais e seu irmão foi eu e meu irmão fomos com os policiais. O senhor chegou no hospital, o senhor viu o senhor Everson lá no hospital? Só estava os gritos dele lá. Aí eu vi, aquele xingando. Até que ele xingou os policiais também, daí eu me lembrei que o policial ficou bravo ainda. Eu não lembro o nome do policial, sei que o policial ficou bravo e mandou a irmã dele empurrar. Acho que ele estava de cadeira por causa do experimento da perna dele. Quem ele estava xingando os policiais, você não se recorda? Não recordo, eu sei que até que o policial ficou bravo ainda. Mas o senhor não se lembra do não, que ele falou? Não? Não. Aí ele xingou nós ainda, xingou os filhos da puta. Ele mesmo lá sendo os policiais retirando do hospital, xingando, falando que não ia ficar assim, que não sei o quê. Antes disso, antes dessa confusão, o senhor tinha algum problema? Alguém devia dinheiro para alguém? Nunca. Não teve nenhuma discussão? Nós sempre foi amigo. Nós sempre trabalhamos perto um do outro, em de obra, nós sempre nunca tivemos uma discussão. O senhor não sabe quem que foi que pediu 50 reais? Não sei quem que é o rapaz. Só me lembro que era um rapaz cheio de tatuagem. E a hora que ele já falou que não tinha, ele olhou a carteira e ele acusou já o senhor de ter pego esse dinheiro. Usou. Eu lembro que eu falei pra ele, eu peguei e meio que, você é louco? Você não tinha nem dinheiro pra comprar o fumo? Como é que você tem dinheiro? Entendo.
senhor, com a pau, o senhor houve algum ferimento? Teve aqui em mim, que assim, acho que deu 3 pontos, 4 pontos. Ele tem algum problema com sua mãe? Nenhum, minha mãe tratava dele. Quantas e quantas vezes ele lá e pedi, ô Hilda, tem almoço aí? Ele não queria ir na casa dele almoçar, ia lá, almoçava lá, tomava café. Quantas e quantas vezes ele passava cedo lá, tá, ô Hilda, tem café? Ele nunca teve nada, minha mãe sempre ajudou ele. Tem mais, não quero. Tenho algumas perguntas aqui, mas antes eu queria explicar ao senhor como o vídeo não presta um compromisso legal aqui, se é verdade. Né? Então, eu vou perguntar para o senhor tem algum motivo, o senhor quer algum algo do Everson para dizer qualquer coisa que não seja verdade? Como assim, mal? O senhor não presta compromisso de dizer a verdade, porque o senhor foi vítima dos fatos também. O senhor está dando alguma informação falsa? Nenhuma. Para prejudicar o Everson? Nenhuma? Certo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui primeiro, com base no que foi alegado pelos informantes que o Everson colocou aqui, já foi no processo. São os familiares que você falou aí, que saíram no meio da confusão e foram para a rua. A primeira situação que eles dizem aqui, que nesse momento, nesse momento que vocês estavam ainda na rua ali, nesse entreveiro, nessa discussão, que vocês tinham dado uma pedrada na cabeça do Everson, já pegou um tijolo, uma coisa assim, e dado uma pedrada na cabeça dele. Por que eles disseram isso? Pode ser para defender ele, mas quem atacou pedra na minha casa, até que no dia que eu puxei tijolar, foi ele que atacou. Eu acho que ele acertou até minhas costas, meu ombro, não lembro agora, mas não machucou. Mas eu lembro que ele tacava assim, ó, ele pulava e atacava as coisas para dentro do portão, que dava uma altura assim mais ou menos dele, ele fazia assim, ó. Uma coisa também que eles alegam quando foram ouvidos é que, diferentemente do que o senhor falou que vocês tiveram discussão nesse momento, o senhor entrou, fechou o portão, mas o senhor saiu, vocês mandaram a boca para dentro, depois o senhor sai, começa ali o entreveiro de novo, vocês vão um pouco para baixo, assim, na casa de vocês, e nesse momento ele decide que vai entrar na sua casa. É isso que o senhor relatou. Isso. Certo? O que eles dizem aqui é que, na verdade, você e o Igor, o senhor encurralaram ele. Assim, meio que forçaram ele da briga e para dentro da casa, o senhor vai encurralar ele lá. Não, isso é mentira. Não aconteceu porque nós estava longe. Ele estava como um meio quarteirão para frente dele. Aí ele catou, ele viu que os parentes estavam segurando, ele olhou para trás, virou as costas e correu. Para dentro da casa? Correu, mas correu meio quarteirão até chegar na minha casa. Ah, tá. Ele não estava logo em frente. Não, ele estava meio quarteirão de casa. Como isso? E os parentes dele, de vez de ajudar, tacaram até pé de nós. Eu não lembro quem, mas também ajudaram a tacar pé de nós. Certo. Isso ele sai correndo então de vocês? Sai correndo e entra. E vai direto para casa? Ele entra. Daí nisso, eu falei pro meu irmão Igor. Ele entrou dentro de casa, falei, vamos ver o que aconteceu. Pegou a mãe, mas só lembrar da minha mãe. Quando nós chegou lá, foi com falei dele. Certo. O senhor comentou, né, que logo depois desse momento, o senhor pode me corrigir se eu falei alguma coisa em relação a alguma coisa diferente. Mas o senhor pode ir atrás dele, ele acabou de entrar na casa, primeiro chega seu irmão, o Igor. Isso. Segundo o Igor relata no processo, o Igor vê ele dando o segundo golpe na sua mãe, e quando ele vai dar mais um golpe, ele agarra o Everson. Isso. E o senhor vem logo atrás. E eu venho logo atrás. O senhor não chegou a ver o momento dos golpes. Quando o senhor chegou, a mãe do senhor já estava no meio das pernas dele. Das pernas de quem? Do Everson. Do Everson? Entendi. E o seu irmão já tinha... Meu irmão estava tentando tirar ele. E ele... Entendi. E nisso o senhor falou, segundo o seu irmão relata também, que o senhor chegou a ver e agarrou o Everson. Isso. Como o senhor agarrou ele? Eu cheguei, consegui segurar ele, e nisso eu consegui dar um mata-leão nele e derrubar ele na cama. Aquele golpe que... Isso, eu consegui segurar ele. Até eu falava, liga pra polícia, liga pra polícia. Foi tanto até que quem chegou primeiro foi o SAMU. Certo. O rapaz do SAMU chegou lá e viu, né, que estava segurando ele, e ele querendo agredir todo mundo, xingando. O rapaz do SAMU vai falar. Então o senhor ficou segurando ele, por mata-leão.
O irmão do senhor não estava... O meu irmão estava esperando a polícia chegar. Meu irmão falava, cadê as polícias que não chegam? E o povo lá fora gritando, xingando. Certo. Os familiares dele gritando quando nós ia matar ele lá dentro, que não sei o quê. Então, que era ele que entrou. É uma outra dúvida que eu tenho em relação ao que foi dito pelos familiares dele. Eles falaram que nesse momento, eles ficaram lá dentro, assim, batendo no Everson, não deixaram ele entrar, falaram que ia matar ele. Não, nós seguramos ele. Nós falou que ele só ia sair de lá com a polícia. E ele apareceu assim, aqui, eu tenho que indagar tudo que tem que falar no processo. E junto, né, com todos os laudos, o senhor, a sua mãe, o irmão do senhor, também tem um laudo do Everson lá que ele ficou bem agredido, estava bastante machucado. Certo. Por que eu estou perguntando isso para o senhor? Eu quero saber se o senhor agrediu ele também. Agrediu. Não vamos ser mentirosos, né? Não vamos ser mentirosos, não. Agrediu, porque você imagina, pai, você vê tua mãe no meio das pernas dele. Cara, querendo matar. Você ia fazer o quê? Agredir mesmo. Agredimos assim, seguramos ele, não fizemos mais nada com ele. Só seguramos, nós mandávamos ele ficar quieto, só que nós falou pra ele, nós falou que ele só ia sair de lá com a saída de SAMU. Até o rapaz de SAMU, eu falava pro cara do SAMU, cadê a polícia? Fechamos a polícia, porque isso aqui não pode ficar assim não, ele invadiu aqui em casa, ele que fez isso. Isso é uma outra dúvida que eu tenho, né? O primeiro chegou o SAMU, né? O seu Osvaldo. Chegou, o seu Osvaldo, ele entrou sozinho lá dentro, porque o outro não quis entrar lá. O seu Osvaldo, né, quando ele prestou o depoimento, ele relatou que quando ele chegou, ele viu o senhor, né, segurando o Everson, ele estava por cima lá segurando ele, e que o senhor não deixava assim, ele se atender, assim, não saía assim, de cima dele para ele receber o atendimento. Não, porque eu queria que chegasse a polícia. Mas por que o senhor tinha um receio de que ele podia voltar a agredir vocês? Podia, se ele ter, na hora que o cara tentou atender ele se recuperou um pouco, pode perguntar, está aí, né? Na hora que ele se recuperou, não lembro se tinha um facão ali por cima, ele catou e foi dar pro seu Osvaldo. Pode perguntar pro seu Osvaldo, ele vai falar. Ele tentou agredir o seu Osvaldo. Aí nisso o Igor viu, se não fosse o Igor, ele tinha levado uma facãozada na cabeça. Isso foi relatado de fato, né? Eu perguntei já para o seu Osvaldo, que falou para mim esse dele, ele relata que não viu isso, seu Osvaldo. Se ele não viu essa situação representada pelo Everson, ele estava agredido com o facão. Então, assim, isso o irmão do senhor que disse que viu essa situação, não foi? Foi, mas lá na hora ainda até na hora que a polícia chegou, ainda até o seu Osvaldo, eu escutei ele falando, ele falou, rapaz, se não fosse os meninos aqui, eu tinha levado um golpe também. Nós seguramos sim, porque naquele que a polícia chegou lá. Foi até então, na hora que ele saiu algemado, passou pela cozinha de casa, ele tentou me dar um chute, ainda os policiais segurou ele assim de volta. Mas estava descontrolado, o senhor está falando assim. Estava mesmo com o senhor, depois que vocês dominaram ele, bateram ele, seguraram ele, ele ainda estava fora de controle. No hospital, tudo, e... Bom, eu vou, excelência, eu vou pedir para mostrar os objetos para ver se me ajuda aqui. É bom uma coisa para a gente apoiar aqui. É bom, doutor, pode ser assim. Se puder só tirar aqui, claro. Está lacrado, né, os objetos do jeito que foram apreendidos na delegacia. Que eu que levei lá. O senhor que levou para o delegado. O delegado pediu para mim, falou o que ele usou, eu peguei, então o delegado pediu para mim lá, eu fui lá. Só para explicar, né, para os jurados, se foi entregue na delegacia, posteriormente entregue no cartório para a Thalita, para a escrivã, e ele foi lacrado, o jeito que foi entregue lá na delegacia, ele está até o presente momento. Bom, eu vou mostrar para o senhor, porque existem umas partes aqui desse objeto que o Wagner vai tirar, mas o primeiro objeto que tem, vou fazer daí só para mostrar e fazer a pergunta. É esse cabo, que parece ser cabo de uma enxada, de uma pá, algo desse tipo. O segundo objeto que tem aqui apreendido é esse objeto de metal, né, que é uma pá, uma panga, né, utilizado, que está quebrado, que como você pode ver, está quebrado e rachado. E o terceiro objeto que tem é esse daqui, que também aparenta um pedaço de madeira, também uma madeira, algo assim. E o quarto objeto é esse facão, preto, facão aqui grande, até de aço. Então, qual que é a minha dúvida? Eu quero perguntar para o senhor. O senhor até foi o senhor que pegou isso na casa do senhor e levou para a delegacia, que é o que é mais importante. Todos esses objetos estavam lá dentro da casa do senhor? Não, só estava esse facão que é da minha mãe, que ela tem um fogão a lenha lá em casa que ela usa. Tá. E foi essa pá que ele estava.
Essa pá que Essa vara era dele. Essa pá que não era de vocês. Não, essa era a ferramenta que ele estava desde o começo. Certo. E essa que ele, foi a ferramenta que ele deu Mesmo, golpe em no mim e senhor? na minha mãe. E depois, com esse mesmo instrumento, foi Na que ele minha deu mãe. golpe dentro da casa do senhor? Até ele estava com essa ponta em cima dela para dar o segundo. Certo. Nesse momento, o senhor fala, né, que ela estava entre as Tá, pernas entre as pernas assim, ela tava assim, e daí onde que ele foi para dar assim, daí... Tá. A dúvida é a seguinte, nesse momento, esse objeto que ele estava inteiro ainda, porque agora ele está quebrado, você está vendo que tem só uma laça inteiro. aqui, tem um pedaço aqui, e tem um pedaço maior aqui. Tava inteiro. Aí foi a hora que meu irmão segurou ele foi dar no meu irmão, só que pegou na parede, quebrou. Como que quebrou, então, nesses partes? Porque ele tentou dar uma pasada no Igor. O Igor segurou ele, empurrou ele foi para trás, aí entrou, aí ele foi dar a pasada, era uma porta assim, até tá o sinal lá na porta. E o dia que ele deu assim, pegou na quina da porta, como ele é alto. Depois ele não calculou e não passou bem na porta, bateu na quina da porta. E nisso quebrou. E nisso que quebrou, entrou eu e o Igor em luta corporal com ele para segurar ele até a chegada dos policiais. Entendi. Não tem, né, não foi feita uma perícia sobre esse objeto aqui, mas pelo que o senhor está falando então, esse cabo aqui é o mesmo dessa É o placa mesmo. aqui. E É o assim, não, isso aqui não foi um objeto que o senhor trouxe aqui de outra coisa que estava Não. lá. E ele estava aqui, o Everson, quando ele entrou na casa do senhor, ele entrou já com essa pá na mão? Ele entrou com a pá. Nesse momento que o senhor disse, né, que o senhor estava mais capaz, Desde o começo, né, ele não soltou a pá, né? Desde de lá onde nós começou a briga, até lá na rua, até onde nós corremos, que ele estava com a pá na mão, e até onde que ele entrou dentro de casa, nós viu ele entrando com a pá. Certo. Quanto tempo que vocês ficaram lá, né, depois da sua mãe levar a pasada na cabeça, desmaiado, o senhor vai dominar o Everson? Depois do momento que o senhor dominou ele, conseguiu segurar ele, quanto tempo demorou até que o SAMU chegasse? Ah, eu não vou lembrar, agora se foi 20 minutos, a meia hora, eu não lembro, sei que demorou. Eu sei que eu lá ia falar, cadê, não chega ninguém. Tá certo. Obrigado. Doutor? Bom dia, Sr. Vitor. Bom dia. Começando do começo, no dia dos fatos, o senhor disse que estava na casa do Everson. Nós se encontramos, passamos no mercado onde que ele pediu os R$2 para ele inteirar, comprar o fumo, eu arrumei para ele, e nisso nós descemos no mercado e passamos pela casa dele. Os senhores compraram bebida alcoólica no dia também? Nós ele já estava bebendo no caso. Certo, já estava bebendo. O senhor chegou a beber com ele? Permaneceu na casa dele? Acho que nós tomou, foi uma latinha só, nós já tínhamos descido no mercado tomando. Certo. E o Everson já tinha bebido mais? Eu acho que sim. Não Ele tem como saber porque eu não estava com ele. Ele estava inebriado, estava bêbado? Não, eu estava conversando normal, eu estava... Certo. Conforme o depoimento do senhor da sua mãe, o senhor já conhece o Everson há muito tempo, Sim. né? Ele tinha por hábito de beber, chegar a ficar falecido, inebriado? Eu sei não, bebê ele sempre via, né, mas de ficar do jeito assim, não. Certo. Comparando o depoimento do senhor com das demais testemunhas, o relato aqui de muitas delas foi que a discussão teria começado porque o Everson acusou o senhor de furtar dinheiro da carteira dele. Isso. O senhor furtou dinheiro da carteira dele? Claro que não, se ele tinha pedido dinheiro até pra mim. Certo. No momento em que as agressões começaram, foi o momento dessa discussão a respeito do suposto furto. Foi nisso que ele me deu uma pasada e eu distraído. Certo. Ele nem chegou a me xingar nada, ele só falou que tinha sumido o dinheiro dele. E a hora que eu olhei pro lado, eu tinha o carro passando no som. A hora que eu fui virar, ele me deu a pasada. O senhor relata que correu para sua casa e ele Isso. estava no portão, né? Por que o senhor e o seu irmão saíram para fora depois que você já estava dentro de casa? Pra tirar ele dali. Na verdade, não foi. Nós chegamos, eu entrei pra dentro, que começou aquela briga, ele começou a tacar pedra, essas coisas, capar na mão. Nisso eu fechei o portão e mandei minha mãe entrar pra dentro. Nisso, a irmã dele gritou: o Everson vai matar teu irmão. O Everson vai matar teu irmão, com ironia. Nisso eu abri o portão, como qualquer um vai fazer, pelo menos eu faço. Se for pra defender alguém da minha família. Nisso eu abri o portão,
e fui atrás. Só que nisso ele veio com a família, eu consegui desviar dele, e nós passamos e corremos lá mais pra frente. E foi nisso que ele veio, a família dele também veio xingando, veio daquele tipo. E nós tava como na metade do quarteirão pra frente, ele tava na metade do quarteirão. Nisso, ele virou as costas e correu e entrou nesse caso, como eu já falei. Segundo as outras testemunhas, nesse momento o senhor entrou dentro de casa e saiu para ir atrás do Everson com esse facão. Não, foi esse o senhor que pegou esse facão? Esse facão foi ele que pegou lá dentro de casa, que era minha mãe de cortar lenha. Que momento ele pegou esse facão dentro de casa? Na hora da luta corporal. Quando Eu dei o mata-leão nele e ele estava conseguiu pegar. dentro da casa do senhor. Isso. Tá, então ele já estava com a pá, ele já tinha sido julgado pelo senhor e aí ele pegou o facão? Isso, que estava em cima. Porque é o seguinte, lá onde que é o quarto, como foi eu, meu irmão na época morar com minha mãe, a casa é pequena. Então onde que tem um fogão a lenha, tem a cama, uma beliche que é minha, que era minha e do meu irmão. E nisso que foi ali a briga e o facão estava lá em cima, foi onde que ele tentou, só que meu irmão conseguiu tirar dele o facão. Certo. Conforme aqui o relatório médico ajuntava os autos, quando o Everson foi socorrido de dentro da casa do senhor, ele estava com inúmeros perfuramentos, né, furos nas costas e um corte bem extenso no braço que estava causando hemorragia intensa. Foi o senhor que deu essa facada dele? Eu acho que pode ter sido, porque na hora ali, né? Certo, foi com esse facão. No caso foi que o meu irmão tomou dele, daí eu dando material nele, eu acho que foi eu, meu irmão, um de nós dois foi. Perfeito. Nós não ia deixar ele fazer, igual todo mundo sabe que ele é forte, que ele é um cara briguento. Certo. O senhor disse que imediatamente após a agressão dentro da ilha, o senhor imobilizou ele para o mata-leão. Então ele já estava imobilizado quando o senhor estava esfaqueando ele? Não, foi na muvuca ali, né, porque ele é um cara forte. Até na conseguir levar ele foi, rapaz, foi uma briga e tanta. Certo. Outra coisa, para dar um mata-leão, o senhor tem que se posicionar nas costas da pessoa, né? Foi isso que eu fiz. Ocorre que ele estava com diversas facadas nas costas. Então, como isso aconteceu? Não, pode ter sido na hora igual eu te falei, né? Na hora que ele saiu, ele tentou agredir mais, pisoteando ali minha mãe ali ainda, porque ela no chão, naquela briga, que o quartinho é pequeno, e ele tentou sair de tudo que é jeito, tentou agredir nós, e foi nessa hora aí que aconteceu as coisas. Daí até que eu consegui dar um mata-leão nele, depois dessa luta corporal nossa, consegui dar um mata-leão nele, até a hora que o rapaz do SAMU chegou, eu tava lá. Perfeito. Aí chegou o rapaz do SAMU. O senhor disse que o Everson tentou acertar os explosivos do SAMU com o facão, né? Isso, porque foi o seguinte, nós saímos do quarto e só ficou o Oswaldo, né, que eu acho que o nome dele é Oswaldo, e o Everson. O Everson ficou lá, estava deitado, aí nisso o Everson levantou de novo para tentar agredir, tentou agredir o seu Oswaldo, e daí nós conseguimos conter ele de novo, quando seguraram ele de novo até chegar os policiais entrou, e na hora que ele saiu algemado de dentro, ele tentou agredir nós de novo, mesmo algemado. Tá, e aí tem uma divergência bem grande aqui, porque o senhor Oswaldo, o socorrista do SAMU, disse no depoimento dele que quando chegou na casa, o Everson estava praticamente desmaiado, desfalecido, jorrando sangue, e quem ameaçou ele com a faca foi o senhor. Foi eu? Não. Doutor, só uma questão de ordem, o senhor está mencionando o depoimento do seu Oswaldo, pensado na audiência. O senhor falou exatamente isso, teve ameaça. Ele disse que existia, né, durante o atendimento, um dos irmãos que estava com o facão na mão. Que o senhor pergunta, né, certinho nesse momento, o senhor pergunta, mas eles estavam tentando impedir o atendimento do Everson? Ele responde que sim, estavam, o senhor estava lá, estavam sim, mas no momento o senhor Paulo afirma que o Igor tentou ameaçar com o facão que ele foi facão. Não, perfeito, doutor, mas a gente vai ouvir o senhor Oswaldo aqui, isso pode ser Justamente, esclarecido porque no fala, momento. como nós vamos ouvir o senhor Oswaldo, então a versão dele vai ser. Exato, só vai ser aí esclarecido só no momento que- pergunta. Vamos continuar com a requerição do testemunho. Perfeito. O senhor Oswaldo disse que o senhor tentou, então, impedir a entrada dele na casa para prestar atendimento aos feridos. Eu deixei ele entrar para cuidar dele, não deixei ele tirar o Everson lá de dentro, enquanto a polícia não chegasse, porque eu queria que a polícia pegasse ele lá dentro de casa, que foi o que aconteceu, porque o dia que ele estava agressivo, e nós deixou. E por causa dos familiares dele que estavam lá fora também, nós também estávamos com medo de sair lá fora, porque estava muita gente da família dele lá fora. Certo. Outra coisa que o senhor Oswaldo relatou, isso até a associação vai concordar, é que quando ele chegou dentro da casa, o Everson praticamente não conseguia nem parar em pé. Ele estava com diversas facadas, coberto em sangue,
Inclusive, a sua mãe mesmo falou que depois vocês tacaram fogo no colchão que estava encharcado de sangue, era sangue do Everson, certo? Então, como o senhor disse que ele tentou atacar o socorrista, se ele não conseguiu ficar em pé? Ele vai ver que o senhor vai perguntar para ele. Se ele não levantou, na hora que ele deu um tipo de um ar, o seu Oswaldo deu um ar para ele, nós ficou na cozinha esperando a chegada dos policiais chegar. E nisso que ele levantou, se ele levantou ou não. Aí você pergunta pro seu Oswaldo, você vai ver se ele levantou ou não. Porque ele saiu algemado de casa, os policiais não vai mentir. Ele saiu algemado de casa, ele tentou agredir nós de novo, mesmo algemado e como tá, né? Tudo machucado, né? Ele tentou agredir nós de novo. Sim, mas obrigado. Os senhores têm alguma pergunta? Não?